Fala galera, esse é o canal Sua Música Sem Segredo e hoje a gente vai falar desse cara aqui, um reverb de convolução que pra mim é um dos melhores que você vai conseguir gratuito aí na internet. Bom, qual que é a proposta desse cara? Na verdade ele é um leitor de impulse response, né? Ou seja, ele lê a resposta de impulso que foi dado em ambientes físicos, né, geograficamente falando. A gente vai destrinchar esse cara inteiro e vocês vão entender que ele não é só um plugin de reverb, ele faz algumas outras coisas também que a gente vai destrinchar aqui nesse vídeo. Mas antes disso, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa aquele like se o vídeo for útil pra você, compartilha com os amigos, tenho certeza que se tá te ajudando, vai ajudar eles também, tá? Segue lá no Instagram, @Sua Música Sem Segredo, e aqui embaixo tá o meu grupo do Telegram, beleza? Se você quiser ter um contato mais de perto, só me chamar no Telegram aqui embaixo, fechou? Se quiser chamar no Instagram também, no direct, tô sempre por lá. O importante é a gente continuar o contato por aqui, tá bom? Bom, galera, e como é que funciona esse cara? Na verdade, ele é um leitor de impulso, né? E os Impulse Response são feitos por essa empresa aqui, ó, a Impulse Record. Eu vou deixar o link dessa empresa aqui embaixo na descrição para você baixar o plugin, é muito fácil. Já vou deixar o link aqui, você clica aqui em baixar o plugin, segue os dados, aí ele vai te mandar o serial no seu e-mail, beleza? É só você, na hora que abrir na sua DAW, colocar o serial. Já era. Ele já vem com algumas coisas bem interessantes que a gente vai falar aqui. Eu não estou destrinchando muito como baixar o plugin, principalmente esses plugins grátis, porque depois eles deixam de ficar grátis e aí o YouTube entende que a gente está fazendo apologia à pirataria e aí dá problema pro canal. Mas não tem erro, eu estou deixando esse link aqui embaixo, clica aqui em baixar agora, você vai conseguir baixar numa boa, tá? Bom, galera, depois que você baixou esse cara aqui, ele vai vir desse jeito para você aqui, tá? A gente vai destrinchar ele. Aqui você tem o botão de liga ou desliga, tá? Aqui você tem o nome do impulso que você está usando, no caso aqui, que você está selecionado aqui, ó. Ele vai mostrar para você um nome, tá? Aqui você tem a setinha de para trás ou para frente, onde você vai navegar entre os impulsos que você já tem aqui dentro desse cara. Esse cara já vem com algumas alternativas gratuitas, tá? Mas você tem que comprar as bibliotecas de Impulse Response à parte, mas só você baixando esse cara já vem com bastante coisa legal que você consegue utilizar. Todos esses que eu vou mostrar para vocês já vem com ele, tá? Então você não precisa se preocupar em comprar nada. E mesmo se você já tem alguns Impulse Responses de reverb, até de violão mesmo, que tem aí pela internet, você consegue usar com esse cara, tá bom? Então essa setinha para trás você vai navegando, né, nos impulsos para trás ou para frente. Aqui você tem a seção de configuração, onde você vai ver a atualização e o seu serial. Você consegue registrar ele por aqui também. Registrar offline sem precisar estar com a internet configurada. Você vai abrir o manual por aqui. Você pode importar alguns presets ou exportar alguns presets, tá bom? Você tem a configuração aqui das configurações gerais do plugin, onde você pode determinar o block size do plugin, tá? Ou seja, dentro da sua DAW pode ser que a convolução, por ser um pouco mais pesada, pode dar algum certo tipo de latência, tá? E aí você consegue compensar o block size aqui como se fosse para sua DAW mesmo. Ele consegue trabalhar em 64, 128, 56 de buffer, tá? Para ele atrasar o mínimo possível. Claro que quanto menos você coloca aqui para ele ficar mais rápido, mais vai consumir da sua CPU. Você pode clicar aqui também e deixar ele zero latência, né? Então o Delay Compensation vai ser perfeito aqui, ele vai ficar sem latência nenhuma para você utilizar. Claro que você também vai precisar de um pouco mais de CPU aí se você quiser utilizar esse recurso, tá? Aqui você aponta para ele aonde que tá suas livrarias, tá? Aqui é o tamanho de redimensionamento do plugin, você pode deixar em 100%, 125, e aí ele vai crescer ou diminuir na sua tela, tá bom? Aqui é configuração do mouse, tem gente que prefere clicar no botão e arrastar o mouse para baixo para o botão mexer, tem gente que prefere clicar no botão e arrastar para a direita para ele mexer, ou circular. Então aqui são configurações padrões da usabilidade que você tem aí com o plugin, tá bom? Mas isso não vai interferir nada na sonoridade e nem nada nos impulsos response, tá bom? Aqui você tem como salvar como algum preset ou mesmo deletar, tá? Se você quiser. Vamos para a parte que mais importa, que é exatamente essa parte aqui. Essa janela é onde você vai configurar todos os seus impulse responses, e onde você vai mostrar para ele a leitura do que você quer que ele faça. Então, por padrão, ele vem aqui ó, com essas 5 opções. Quando você clica aqui em File Browser, né, você vai mostrar para ele através do seu arquivo, no seu HD aí mesmo, do seu computador, aonde que estão os Impulse Responses que você possa ter, tá? A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho, tá? Aqui embaixo, em Online Contents, você tem como clicar aqui e ir direto para o site, que é o que eu acabei de mostrar para vocês, que eu estou deixando aqui na descrição, para você poder comprar outros Impulse Response para poder utilizar com esse cara, se for a sua pretensão, tá?
Aqui você tem como todos os presets vão ficar salvos aqui nos presets do usuário. Eu não tenho nenhum preset salvo aqui. Aqui vai aparecer todos os impulsive responses, né, que eu tenho aqui, sem separação por livraria, né, do que é já nativo dele quando você baixa gratuitamente. Ele aparece todos aqui. Interessante pra gente é aqui, ó, é em Factor Library. Aqui a gente consegue clicar nessa setinha e a gente tem algumas pré-definições interessantes. Por exemplo, plates. Eu tenho toda essa gama de plates aqui, ó, para poder utilizar, tá? E legal que se você tiver aqui, ó, clicado nessa imagem aqui, onde está escrito imagem, ele vai mostrar a foto de qual equipamento ele está emulando. Então, por mais que ele seja Impulse Response, ele tem Impulse Responses de equipamentos digitais, né? Porque muitos reverbs das antigas eram máquinas de reverbs digitais mesmo. Então, ele simulou isso e coloca algumas fotos aqui para a gente saber de qual equipamento ele está emulando, ó. Desse plate aqui, no caso é um plate físico, né? Porque a gente está na onda de plate aqui. Mas se a gente for, por exemplo, vamos ver aqui, True Stereo, aqui ó, a gente tem Lexicon, né? Então, ele mostra a foto aqui de qual equipamento que ele está simulando, né? Ou trazendo para dentro desse plugin aqui, que é o Convolute XT aqui, tá? Bom, todas essas sonoridades você vai ter que testar aí, porque são várias, a gente vai olhar algumas aqui de perto, tá? Mas eu quero que vocês entendam o funcionamento do plugin, tá bom? Então, é por aqui que a gente vai fazer, vai selecionar, escolher os nossos Impulse Responses, tá bom? Eu vou selecionar um aqui, ó, a gente tem um espaço real, Real Space, tá? A gente tem aqui uma arena, por exemplo. Vamos ver como é que soa. Eu tô aqui com uma voz só pra gente se ligar. Vou pegar meu fone aqui. Vamos ouvir o som que isso tem. Conseguiu perceber aí? Eu tô dando um expulso da voz aqui pra vocês ouvirem a cauda do reverb. Olha só. Whispering to humankind, you're not alone. É bem bonito, né? No caso desse cara aqui, ele realmente tá emulando o espaço físico de uma arena mesmo. Então você consegue ter a flexibilidade de reverbs digitais clássicos, né? Consolidados na indústria e também de lugares físicos, né? De impulso-resposta, né? No caso. Se a gente vir aqui, ó, a gente tá na parte de imagem aqui, a gente pode clicar no primeiro espaço aqui e a gente tem alguns controles de tempo do reverb. Então, embora seja simulações de lugares físicos, a gente consegue ter algumas manipulações ainda para melhor ajustar no nosso material de áudio, tá? Aqui em Time a gente tem o botão de Start, tá? E esse Start, ele vai falar para você tem como manipular o início do reverb, em qual momento ele vai iniciar, ele vai startar. Ou seja, esses botões aqui são manipulações do shape do envelope do reverb. Sim, a tecnologia chegou, você consegue fazer isso tudo, tá? Então aqui você tem o botão de ataque, ele até mostra para você aqui, ó, mais ou menos o que está acontecendo com o reverb quando você mexe. Ó, você diminui o ataque e você ganha mais o sustain, né? O que ele chama de hold aqui do reverb. Então você consegue manipular aqui, ó, para ter mais ataque, menos ataque, tá? Você consegue manipular o hold também. Esse hold aqui, você está mexendo como se fosse o sustain, né, da sua sala. Então com isso você consegue deixar ela maior, deixar ela menor, dependendo do seu material. E você tem um release que é realmente a caudinha do tempo que o reverb fica, né? Alguns reverbs chamam isso de decay também. Essas nomenclaturas vão se alterar de acordo com o plugin que você estiver utilizando aqui. Mas você, basicamente, todos eles vão manipular o shape para que você module o tamanho da sala e também as reflexões, né? Então você consegue manipular isso tudo por aqui. Então você tem essa primeira seção de configuração do seu material que você já escolheu aqui, tá? Do impulso resposta que você selecionou aqui. Se você clicar desse outro lado aqui, você tem uma seção de frequências, onde você pode selecionar. Se você quer mexer na equalização, então ele vai abrir esse mini equalizador. E aí você tem algumas bandas para você poder equalizar o seu reverb de acordo com o seu material, tá? Isso é bem interessante. Eu particularmente equalizo todos os reverbs que eu utilizo, tá? Porque senão eu sinto que ele não encaixa na música. Se você clicar aqui nessa setinha, ele volta para o padrão de novo. E você tem essa seção de decay aqui. Esse decay, alguns reverbs chamam também de dumping, né? Que na verdade é o quanto que aquele reverb vai ficar ressoando por regiões, tá? Então, se você tem aqui um equalizador e você quer que ele seja menos brilhante, você normalmente vai tirar um pouco dos brilhos, né? Só que esse controle de decay ou de dumping, no caso, ele soa diferente
Porque você não está equalizando os brilhos, você está falando que os brilhos têm que ressoar menos naquela sala. Então você muda o shape do reverb através desse decay ou dumping, né? É diferente da equalização, né? Que também é bem útil em alguns casos, tá? E aí você tem também como se fosse um equalizador aqui que você consegue mudar, né? Moldar o seu shape para que ele seja menos brilhante, mais opaco, menos opaco, tá? Isso independente do impulso response que você escolher aqui. Vamos manipular um pouquinho? Deixa eu dar um reset clicando nesse botão aqui e vamos ver como é que tá soando. Whispering. No caso aqui, eu acho que, como eu tô com essa voz em solo, essa voz ela tem uma característica de ser bastante brilhante. Ela tem bastante informação ali entre 3 e 6K. Então, eu vou tirar um pouco o reverb dessa região para que eu não tenha somas de frequências ali, tá? Esse é meu pensamento. Eu vou usar o decay, ou seja, o dumping aqui, e eu vou tirar um pouco desse excesso nessa região para a gente ver como é que soa. Whispering to humankind, you're not alone. Você percebe como o reverb já ficou um pouco mais fechado? Olha só. O reverb fechou, né? Mas eu não tô equalizando, eu tô simplesmente falando que as frequências agudas têm que ressoar menos na sala, tá? É como se tivesse mais materiais, cortinas, sofá perto de mim, onde as frequências agudas elas vão embora muito mais rápido, então fica aquele som um pouco mais opaco, né? Com isso você consegue ir desenhando a sua sala aí, tá bom? Então você tem esses controles, aqui você tem a imagem, né, do que está acontecendo. Aqui em cima você tem o nome, né? Do seu impulso response também, né? Que ele tá repetindo um pouco do que tá acontecendo aqui, ó, tá? Que ele fala o nome. Aqui você tem considerações aqui do seu lado direito, onde eu tô passando o mouse, de como que isso foi gravado e como que está sendo processado. Por exemplo, esse impulso response aqui dessa arena, ele foi gravado em 96K e ele está sendo convertido automaticamente para 44.1, que é o que a minha sessão tá? Eu estou no sample rate de 44 aqui, mas ele foi gravado em 96, ou seja, uma amostragem bastante superior. Então, automaticamente, ao usar ele numa sessão mais baixa, automaticamente ele está sendo convertido já. Tá? Não que vai ser uma diferença, nossa, agora minha mixagem não vai dar certo, mas é importante você estar sempre ligeiro com o fluxo do sinal, ligeiro com a estrutura de ganho, o que está acontecendo nos seus plugins, isso é super importante sempre você saber. Aqui também ele mostra o tempo em segundos, né, que o reverb tem, né, que foi captado, e ele mostra também que ele foi captado em 2 canais aqui, ó. Ele foi captado em 2 canais e está sendo utilizado em 2 canais porque eu estou num canal estéreo. Tá? Se eu colocar a saída do meu reverb em mono, ele muda ali, ó, tá vendo? Então ele foi captado em 2 canais e agora ele tá saindo em um canal só. Então ele vai te avisando. Vou colocar em estéreo de novo. Pronto. Agora ficou 2 canais captados e 2 canais que ele realmente está utilizando. Bom, com todos esses controles que a gente já tem aqui em cima, a gente tem aqui alguns controles também mais gerais aqui que a gente pode manipular. A gente tem aqui ó, esse botão de Normalize. Quando a gente está com esse botão laranjinha ligado aqui, significa que ele está pegando o impulso response e ele está normalizando o áudio para a gente. Então, ele nunca vai ficar mais alto ou menos alto. Ele normaliza ali como se fosse... o fabricante não fala em quantos dB está normalizando, mas a gente pode colocar como se ele normalizasse em 0, vamos supor. Então, a minha resposta de impulso vai estar sempre no mesmo valor. E aí eu consigo manipular, né, o fader de volume, né, na minha própria volta, na minha DAW. Inclusive, tem que tomar cuidado, tem que cuidar bastante quando você abre esse reverb aqui. Se você não tiver com esse cadeadinho aqui, ó, ele vai sempre deixar ele já num mix. Eu tô com ele num... auxiliar, então eu não posso usar aqui ó, o mix em 40%, eu vou deixar ele 100% aqui, porque senão eu tenho a voz seca, mais a voz seca do mix e depois o reverb, isso não é aconselhável. Então a gente já vai chegar nesse módulo aqui de master, eu vou explicar melhor para vocês. Então esse normalizer vai deixar sempre o meu reverb com, com a mesma amplitude de volume. Se eu desligar isso aqui, agora eu posso manipular para baixar um pouco a entrada do meu input no reverb, a entrada do meu impulso response, para ser mais exato. E aí eu consigo manipular o volume dele. Se liga aí, eu vou baixar um pouquinho e vamos lá. Percebeu? Então, eu consigo manipular aqui em dBs o volume, né, do meu impulse response para ser somado
com o meu material seco. Se eu deixar em Normalize, ele vai sempre manter um volume só. E uma vez que o meu Normalize esteja ligado, eu perco o controle aqui de dBs, né, do volume do meu Impulse Response, porque agora ele está normalizado, então ele anula esse botão aqui. Eu tenho como clicar aqui também e deixar meu reverb em reverse para criar algum tipo de efeito que pode ser interessante de acordo com o seu material aí. Se liga aí. Whispering to humankind, you're not alone. Percebeu? Então todo o meu reverb ele tá invertido, né? Então ele não tá começando do ponto mais forte e decaindo. Ele tá começando do ponto mais decaído que tem e indo pro ponto mais forte. Isso é ótimo para você criar efeitos se você quiser, tá? Você tem aqui também um botão de mono input. Se você tiver com algum material estéreo, quando você liga isso daqui, ele vai pegar o seu material estéreo, ele vai converter para mono para entrar dentro do reverb, tá? E aí depois do reverb ele vai separar para estéreo de novo. Por que isso pode ser interessante? Às vezes você tá com um elemento que tá em estéreo e tá mais paneado para um lado. E você não quer que o reverb volte mais para aquele lado que ele tá. Então o que você faz? Você, a mandada no reverb, você pega o que tá paneado, você junta os dois, deixa em mono, e aí depois você sai do reverb em estéreo. Então os dois lados vai ter o mesmo volume novamente, tá? Pessoal, toda essa consideração de reverb eu tô correndo aqui porque é um vídeo do YouTube, eu não quero que vocês deixem de assistir o vídeo por questões de tempo aqui. Então, se você quiser realmente aprender tudo sobre reverb, meu curso de mixagem, Só Mix Sem Segredo, tá na promoção, primeiro link aqui da descrição, tá bom? Bom, seguindo aqui, depois a gente vê todos esses controles, a gente tem aqui a seção de modulação. Você consegue fazer algumas modulações dentro do próprio reverb, tá? Para a gente ativar, a gente precisa clicar nesse botãozinho e aí você tem aqui o botãozinho de 90 graus, tá? Eu vou pegar minha ferramenta para explicar para vocês. Basicamente o que acontece aqui é quando você tem um sinal estéreo, né? O que ele vai fazer, você tem um sinal estéreo aqui, né? Presta atenção aqui na ondinha que eu estou desenhando. O que ele vai fazer é atrasar um dos lados em 90 graus, né? Então é como se ele fosse fazer mais ou menos uma coisa assim, ó. Ele pega o lado L, que é esse vermelhinho, e pega o lado R, que por exemplo é esse amarelinho aqui. E ele cria uma diferença de fase mesmo. Só que esse segundo sinal aqui, ele não vai ficar estático. Ele vai ficar uma hora um pouco mais para frente, outra hora um pouco mais para trás. Então ele vai fazer uma coisa como se fosse mais assim, ó, tá? Que ele vai ficar caminhando de acordo com o tempo. E qual tempo seria esse? De acordo com o rate que você colocar aqui, ó. Então, o tempo que ele fica variando, esse ciclo por segundo, né? Você vai determinar por esse rate aqui. E a amplitude que ele faz isso, você vai determinar por esse depth aqui. Vamos ouvir um pouquinho. Eu vou ligar esse 90 graus, vou deixar no máximo aqui e vou deixar também no máximo depth, só para você ouvir o que isso faz. Conseguiu perceber que agora a gente tem um som meio flanger, né? Meio lembra um chorus e tal, porque exatamente ele tá trabalhando com essa diferença de fase, tá? Então você consegue ter essa opção a mais dentro desse plugin. Lembrando que isso acontece no reverb, tá? O sinal seco continua seco, tá? Então isso tudo que eu tô explicando aqui é para qualquer impulse response que você colocar para dentro desse cara. Você consegue trazer impulse response e manipular dentro desse plugin, tá bom? E melhor de tudo é que é grátis. Seguindo aqui, a gente tem essa seção de scale aqui, tá? Essa seção de scale aqui, na verdade, é um pré-delay. A gente pode... ou melhor, pré-delay não. É um decay. Na verdade, esse decay, ele vai determinar o decaimento mesmo do reverb, tá? Com isso, você consegue deixar sua sala maior ou sua sala menor. Esse stretch aqui é como se ele pegasse o reverb que você tem aqui, o tempo do reverb, e puxasse ele para soar um pouco maior, tá? Se você já teve que editar algum áudio aí na sua DAW e teve que esticar o áudio, você sabe que essas questões de stretch podem danificar um pouco o som, deixar uma coisa mais metálica, né? Porque você tá empurrando e esticando samples. Então toma cuidado com isso daqui. Não aconselho utilizar, a não ser que seja realmente importante para você aí, que você precise usar. Senão você vai acabar danificando um pouquinho da qualidade do seu reverb, tá? Aqui sim é um pré-delay, e aí é um pré-delay normal. Pré-delay, na verdade, é o tempo que o seu impulso, né, seco, ele começa, e o pré-delay é o tempo que o reverb vai começar. Então você cria aí uma espécie de pré-delay, né, entre o sinal seco e o sinal reverberizado. Isso é ótimo para desembolar
voz, desembolar algumas coisas quando você não quer aquela coisa dentro de uma piscina de reverb, né? Lembrando que isso aqui não é um vídeo de como utilizar o reverb, é para você conhecer essa ferramenta que é gratuita e eu tenho certeza que se você dominar ela, você não vai precisar ficar procurando reverbs grátis na internet, porque isso daqui já te entrega muita coisa bacana, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui esse pré-delay, vamos lá. Percebe que agora eu tenho um delay entre o sinal seco e o sinal reverberizado? Exatamente para isso que serve esse pré-delay aqui, tá? Aqui no nosso master, é aqui que a gente vai controlar o mix em sinal processado e sinal não processado. Aqui que você tem que ficar ligeiro. Se você for utilizar por mandada, sempre 100% mix, para você evitar problema de fase, problemas de estrutura de ganho, tá? Agora, se você for usar insertado no seu material, aí você pode utilizar isso no mix para fazer um controle de reverberação em paralelo dentro do seu próprio canal, tá? Aqui em Width você consegue deixar isso mais largo, o reverb mais largo, né? Vamos fazer um teste, vou colocar em 100%, vamos ouvir. Nota que tá bem gordo, né? Se eu colocar 100% para direita, para esquerda, ele fica mono. Percebeu? Então a gente encontra aqui um meio do caminho, segurando Alt no Windows, clicando em qualquer botão, você volta com ele com o botão no ponto zero, tá? Então você tem que tomar bastante cuidado, porque às vezes você quer um reverb bem largo e aí você acaba tendo problema de fase na sua mixagem. Quando você coloca em mono, o reverb some. Já falei de fase aqui, dá uma olhada também nos links que eu vou deixar aqui de materiais, de vídeos aqui mesmo do canal, que eu falo sobre fase, que eu falo sobre delay. Todos eles podem ser complementares para esse vídeo aqui, tá bom? Aqui tem o sinal de output, tá? Então você tem que ficar ligado com o volume, né? Que tá saindo, se não tá distorcendo nada. Lembrando que eu não achei nada nesse cara, no material ou do fabricante, que fale um sweet spot, um sinal legal para você entrar dentro dele e ter uma sonoridade melhor. Mas alguns equipamentos da época tinha sim um sweet spot. Se você entrar com determinado volume no reverb, ele funciona melhor. Se você entra muito baixo, as altas espirram. Se você entra muito alto, o grave fica embolado. Então é sempre bom ficar de olho na sua estrutura de ganho durante todo o seu processo de mixagem, tá bom? Mas nesse cara aqui eu não achei nada que falasse pra gente que é um sweet spot para poder entrar no volume desse plugin aqui, tá bom? Bom, uma última coisa legal que eu gostaria de falar desse cara aqui é que se você vir aqui em File, que foi o que a gente falou no começo da aula e agora eu vou explanar um pouquinho, eu tenho aqui uma biblioteca de Impulse Response, que eu tenho aqui ó, H3000, Lexon 300, Lexicon 480. Isso daqui é uma biblioteca particular minha, tá? Que eu vou disponibilizar todos os Impulse Response que eu tenho para os alunos do curso aqui Só Mix Sem Segredo, que o primeiro link está aqui embaixo na descrição. Vou disponibilizar todos esses Impulse Response e é só você salvar numa área do seu computador e aí você vai lá pedir para ele procurar aqui aonde está esses Impulse Response, eles vão aparecer todos aqui. Então você consegue usar Impulse Responses de fora dentro desse cara. Por exemplo, eu vou pegar aqui um Lexicon, um H3000, vou pegar aqui, ó. Tá? Eu tenho aqui, por exemplo, Band Delay. Ele também não lê só reverbs, ele lê delay também. Eu vou pegar aqui, ó. E aí é só clicar em cima, pronto, ele já trouxe pra cá. Vamos ver o som disso? Viu? Então ele tem esse delay, né, que já é um impulse response estéreo. Então você consegue fazer com que ele leia os seus impulsos externos também, né? Vamos pegar alguma outra coisa por aqui pra gente ver, ó. H3000, vamos pegar esse impulso aqui. Vamos ver. Room bem curtinho, né? E aí você consegue manipular aqui o shape dele, você consegue fazer todas as manipulações que a gente viu aqui agora dentro de qualquer impulso. Isso não serve só para reverb. Se você tiver impulsos e responses de violão, por exemplo, você consegue colocar os impulsos e responses de violão aqui dentro e pedir para ele ler para que quando você toque, o som saia do impulso response, se você tiver com o violão plugado em linha, tá? Então, é um plugin super completo. Eu não sou patrocinado por nenhuma empresa, então tudo que eu falo aqui é porque eu acho que vale a pena, que eu quero te ajudar aí, tá bom? Então, baixa esse plugin, eu tenho certeza que isso já vai te poupar bastante tempo de ficar procurando plugins gratuitos na internet aí de reverb, porque isso já vai resolver seu caso em 99% dos casos aqui. Esse cara trabalha com Impulse Response, provavelmente na sua DAW você já tem algum plugin de reverb digital, que também vai fazer super o papel. Então, cara, isso daqui pra mim é um dos melhores plugins gratuitos no momento.
Então vale super a pena você pesquisar, ir atrás e pegar o seu, baixar o seu antes que ele pare de ficar grátis, tá bom? Lembrando você, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa aquele like, divulga com os amigos, beleza? Dá uma olhada nos links todos da descrição aqui, meu curso tá em promoção, só Mix Sem Segredo. Se você quiser entrar em 2023 aprendendo mixagem de verdade, recomendo aqui meu curso, Só Mix Sem Segredo, tenho certeza que você não vai se arrepender, beleza? Espero ajudar com os conteúdos aqui, espero estar ajudando também com todos os plugins que eu tô recomendando aqui. Para 2023 vou vir com vários conteúdos bacanas, então eu espero estar ajudando vocês aí, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, forte abraço, fica com Deus, Deus abençoe, fui!